pessoal, continuando, certo? É que a gente tem que vai reger sobre a questão da rescisão contratual. O que é a rescisão contratual? É a extinção do contrato de trabalho. É quando acaba o contrato de trabalho. Ou seja, quando o funcionário ele é demitido. Primeiro, quando se assina a carteira de trabalho, certo? Entende-se que esse trabalho ele é indeterminado, certo? Então, a menos que o empregador ele determine que vai contratar o funcionário somente por um prazo específico. Então, isso aí tem que constar na carteira de trabalho. Então, de 1 ano. Então, vai ter que constar lá. Dizendo, vai iniciar hoje, vai terminar 1 ano após. Então, tem que determinar. Se ele só determinar a contratação, contrato hoje, não tem data para terminar, então é indeterminado, certo? Por que faz diferença? Porque o contrato de trabalho por tempo indeterminado, quando ele for encerrado, precisa que seja obedecido o pagamento de todas as que a gente chama de multas rescisórias, certo? A gente vai conhecer essas multas. Então, aqui na despedida arbitrária, sem justa causa, né, que é o que quando o empregador, eu vou demitir, eu preciso demitir o funcionário por N fatores, fatores pessoais, ou na empresa caiu as vendas e tudo mais, né? Ou, sei lá, não estou mais gostando do funcionário e tudo mais, às vezes às vezes até por um mal-estar, né, e tudo mais de relação entre empregado e empregador, alguma situação ocorre que o empregador ele quer demitir sem uma causa justa. E aí, nessa demissão sem justa causa, certo? Vai ocorrer o quê? Vai existir toda uma indenização por parte da empresa ao empregado. Então, o que vai ocorrer? Ele vai precisar fazer o aviso prévio, certo? O que é o aviso prévio, certo? No aviso prévio, o empregador ele precisa dizer 30 dias antes do empregado ser demitido, certo? Ele já tem que dizer, 30 dias antes, olha, cara, você está de aviso prévio, ou seja, daqui 30 dias, seu contrato ele vai ser encerrado, certo? Então, dando esse aviso prévio, o funcionário já pode se programar para procurar outro emprego, né? Mas ele vai continuar trabalhando. Então, 30 dias para ele fazer essa transição para o mercado, certo? Então, nesse aviso prévio, vai acontecer o quê? Vai diminuir a quantidade de horas por dia de trabalho, em 2 horas por dia. Então, ele trabalha 8 horas por dia, agora ele só vai trabalhar 6, no aviso prévio, certo? Então, no aviso prévio, ele há uma redução da carga horária do trabalhador, certo? E o trabalhador precisa informar a empresa também se ele quiser sair. Se o empregado, ele de repente quiser sair da empresa, certo? Ele precisa comunicar à empresa 30 dias antes, certo? Então, ele não pode sair já e, olha, amanhã não vem mais não. E pode, se ele fizer isso, mas ele vai pagar uma multa também. Então, o empregado também paga multa ao empregador, se ele desrespeitar esse aviso prévio, certo? Pronto, mas vamos lá que existem outras questões. Bem, na despedida, né, sem justa causa, o que o funcionário ele vai ter direito? O seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego ele pode solicitar. Então, o que é o seguro-desemprego? Bem, quando o funcionário ele paga INSS, né, quando ele recebe o salário dele, já vem descontar o valor da INSS, que é o quê? É uma contribuição para a Previdência Social. Então, essa contribuição para a Previdência Social vai valer tanto para a aposentadoria como também para determinadas situações, como, por exemplo, a despedida sem justa causa. Então, o funcionário não estava esperando, de repente a empresa demite ele. Aí, caramba, eu vou ficar desempregado e tudo mais, com minhas obrigações e tudo. E como é que eu vou ficar agora até eu arrumar outro emprego? Aí o governo aciona o quê? O seguro-desemprego para ele. Então, dependendo do tempo que ele estava trabalhando, ele pode receber até 5 parcelas de seguro-desemprego, certo? Então, se ele, essa questão do seguro-desemprego também sofreu uma alteraçãozinha lá em meados de 2014, 15, se não me falhe, né? Então, sofreu algumas alterações. E esse seguro-desemprego,
certo? Ele passa um determinado período, essa quantidade passa, vai depender se é o primeiro emprego dele, vai depender da quantidade de tempo que ele tem na empresa, certo? Então vai depender de vários aspectos, certo? E também não é o valor do salário que ele ganhava lá, a menos que ele ganhasse um salário mínimo. Se ele ganhar um salário mínimo no trabalho, no seguro-desemprego, continua ganhando um salário mínimo. Agora, se ele ganhar R$ 5.000 no trabalho dele, no seguro-desemprego, existe um máximo que é pago. Se não me engano, são 1.800, alguma coisa, né? R$ 2.000, não sei exatamente a tabela. Mas não é o total do salário que ele ganhava antes, certo? O que mais? Para pedir demissão, o voluntário não tem direito ao seguro-desemprego. Pronto, se ele pedir para sair, então ele não tem direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é só se ele for demitido sem justa causa, certo? Se ele for demitido sem justa causa, certo? Ele vai receber o quê? Ele vai receber, ele vai poder sacar o FGTS, certo? O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? Que é um valor que a empresa ela deposita todo mês 8% do salário do funcionário em uma conta do FGTS, certo? Então, você trabalhando em carteira assinada, o seu patrão ele vai depositar 8% do seu salário todo mês em uma conta lá na Caixa, que é denominada conta de FGTS, que você não pode mexer. Você só pode mexer no dia que você for demitido, sem justa causa. Se for demitido por justa causa, também não pode sacar, certo? Vai ter que esperar o governo aí fazer as determinações de saque de FGTS, certo? Ou então, se você passar 3 anos desempregado, aí você pode sacar o FGTS, certo? Pronto. O que mais que quando eu for demitido sem justa causa, eu vou ter direito? Vou ter direito também ao que? A uma multa, né, de 40% sobre o saldo do FGTS. Então, a empresa, se ela me demitir sem justa causa, ela vai pagar uma multa que o valor dessa multa é 40% do meu FGTS. Então, se eu tiver R$ 1.000 no FGTS, ele vai pagar R$ 400 de multa. Então, você vai receber os R$ 1.000 do FGTS mais R$ 400, que é equivalente à multa. Isso na demissão sem justa causa. Na demissão sem justa causa, o empregador vai ter que pagar as férias proporcionais, 13º proporcional, saldo de salário. Então, na demissão sem justa causa, a empresa precisa pagar vários benefícios aí para o empregado, certo? Então, o empregado ele vai ter direito a vários benefícios, certo? Já na demissão por justa causa, não, certo? Pronto, o que é o FGTS, certo? Então, o FGTS aqui é o que? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é um fundo, né, que vai ser depositado lá na Caixa Econômica. Então, quando o empregado ele for contratado por uma empresa, o que vai acontecer? A empresa ela vai criar, é obrigação da empresa e não do funcionário, criar essa conta, né, vinculada ao PIS/PASEP do trabalhador, né, que é uma numeração aí que diz respeito a um vínculo social, a um cadastro social, alguma coisa do tipo. E essa conta ela vai ser administrada pela União, né, que na verdade a União ela delega a Caixa Econômica para administrar o FGTS. E, bem, e esse valor, né, ele vai ser corrigido a uma determinada porcentagem ao ano, o valor que fica lá guardado. O governo usa, obviamente, né, esse dinheiro para outras financiar gastos do governo e ele paga um pequeno preço, né, muito menor, acho que, digamos, seja a metade do que a poupança pagaria, por exemplo. Então, se a poupança paga 0,3% ao mês, ele paga 0,1, 0,1,5, né? Então, paga-se pouquíssimo de juros, certo? Então, o FGTS aqui, ele, obviamente, que existem condições específicas que o trabalhador ele pode sacar. Se ele for comprar uma casa própria, aí existe uma determinação que ele pode utilizar o saldo do FGTS, mesmo ele não sendo demitido, certo? Se porventura ele vier a falecer, se ele contrair uma doença terminal, né, ele pode sacar o FGTS. Então, existem algumas condições específicas, certo? Bem, quando se fala no contrato CLT, né, então, o mínimo que um funcionário ele pode ganhar, trabalhador, é o salário mínimo, certo?
Não existe valor inferior ao salário mínimo quando se fala em trabalho mediante CLT, a menos que seja uma jornada de 4 horas por dia. Qual é a jornada normal do trabalho? 8 horas. 8 horas de trabalho. 8 horas diárias, certo? 44 horas semanais, 220 horas por mês. Essas são as faixas de trabalho autorizadas. Lembre, 4 horas por dia, 44 horas semanal, que são 40 horas de segunda a sexta, né? Então, 8 horas por dia, de segunda a sexta, dá 40, mais 4 horas no sábado, certo? São 44 horas, certo? Essa é a quantidade determinada pela CLT. Quantidade superior a isso vai ter que ser hora extra ou banco de horas. E 220 horas por mês. Por que 220 horas por mês? Se eu considerar que tem 4 semanas no mês, que são 44 horas por semana, se eu multiplicar 44 por 4, não vai dar 220. Como é que dá essa conta? Para a CLT, o mês tem 5 semanas, certo? No calendário não tem 5 semanas, porém, para a CLT, o mês tem 5 semanas. Tudo isso são vantagens, condições de beneficiar o trabalhador, certo? Então, no caso, o salário mínimo é o mínimo que o funcionário pode ganhar, a menos que ele trabalhe apenas 4 horas por dia, que aí ele pode ganhar 50% do salário mínimo, metade. Somente essa é a condição, certo? Bem, no que diz respeito ao piso salarial, né, o piso salarial seria o menor valor pago dentro de uma categoria específica. Né? Então, tem o piso salarial do professor, tem o piso salarial dos bancários, tem o piso salarial dos fabricantes de imóveis, tem piso salarial... Então, esse piso salarial, normalmente, ele é criado a partir de sindicatos, certo? Então, sindicatos e categorias profissionais, né? Então, tem a OAB, por exemplo, piso salarial do advogado, então a OAB faz essa majoração dos médicos, farmacêuticos, né? Então, esses conselhos de classe, eles autorizam esse piso salarial e fica fiscalizando para ver se consegue fazer com que as empresas e o governo e tal pague o piso salarial, certo? Que isso aí também é algo bem burocrático e nem sempre respeita o piso salarial das categorias. Bem, aqui a gente tem a questão da exemplificação aqui da remuneração do trabalho noturno, né? Então, trabalho urbano 20%, trabalho rural 25%, redução da hora para 52 minutos e 30 segundos. Então, lembre dessas informações aqui. Mulheres, mesma condição do homem, então não existe para a CLT trabalho diferente, remuneração diferente entre homem e mulher. Não pode existir, certo? Eu sei que na realidade do mercado existe, certo, isso, porém na questão contratual não pode existir, certo? Não é para existir nenhuma situação, certo? Bem, proteção do salário, então a gente já viu a questão da proteção do salário a partir da questão da não redução do salário. Existem alguns princípios de direito do trabalho, que um deles seria a não abdicação dos direitos, né? Que isso quer dizer o quê? Quer dizer que o funcionário, o empregado, ele não pode abdicar, ele não pode não querer os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são um direito, ele não pode desconsiderar isso, ele não pode não querer esses direitos. Eu sei que parece todo funcionário não querer os direitos dele, mas situações ocorrem, às vezes, né, quando o empregado tem uma relação muito próxima com o empregador e às vezes ele não quer prejudicar o empregador, e aí ele acaba não, né, não deixando para lá, não procurando os direitos dele e tudo mais. E, obviamente, se ele não procurar o direito dele, a justiça nunca vai saber que ele foi lesado. Lesado, senão de enganar, certo? Fala. Bem, participação nos lucros, isso aqui não é uma coisa que a CLT ela obriga, né? É uma coisa que pode ser feita, né? Normalmente, mediante acordo coletivo, negociação e tudo mais, o funcionário pode ter participação no lucro, mas não é uma obrigação por parte da lei, certo? O salário família, que é o salário família, certo? O salário família é uma cota que é paga ao trabalhador que possui criança em idade escolar, certo? Então, se você tem
um filho, né, até uma determinada faixa de idade, certo? Você tem direito ao salário família, né? Que é o que? Até 14 anos, né? Então, a criança de 0 a 14 anos está matriculada na escola e tudo mais, ele ganha cota de salário família. Então, para cada criança, uma cota, que também sofreu modificação no ano passado, né? Esse ano já tem aí uma modificação de salário família, né? Então, para cada criança, né, a cota, se não me engano, passou a ser 40 e uns quebradinhos, né? Então, é pouco, não é muito dinheiro, não. Certo? Não dá para fazer um monte de menino pensando em salário família, não. Esse salário família é um benefício social, então não é nada que diz respeito à empresa, não é a empresa que paga, é o governo, digamos assim, certo? Então é um repasse. Então, se o funcionário ele ganha até 1.500, 1.600, eu acho que tem uma tabela também que especifica, acho que é até mais ou menos isso, um salário mínimo e meio, mais ou menos, ele tem direito ao salário família. Se a pessoa ganhar a partir desse valor, já não tem direito ao salário família. Então, se o funcionário ele ganha R$ 3.000, ele pode ter 10 meninos. Ele não vai ganhar nenhuma cota de salário família, porque o salário dele não está dentro da faixa que dá direito ao salário família, certo? Pronto. As férias, né? O empregado, certo? Quando ele trabalha numa empresa com carteira assinada, quando passar 12 meses trabalhados, né, que é chamado período de concessão das férias, ele vai ter direito a um mês de férias, 30 dias de férias. Então, ele trabalha 12 meses, aí tem direito a um mês de férias. A partir do momento que ele tem o direito a tirar 30 dias de férias, a empresa tem mais um ano para dar essas férias aí. Ou seja, se ele começar a trabalhar dia 1º de janeiro de 2020, quando for o dia 1º de janeiro de 2021, ele tem direito a tirar férias. Só que não é de imediato. A empresa vai ter até o dia 31, certo? De dezembro de 2021 para dar as férias dele. Certo? Ou seja, tem o ano todinho. Ele ganha as férias no 1º de janeiro de 2021, só que até 31 de dezembro para a empresa dar as férias. Então, não precisa dar de imediato. Certo? As férias, certo? Quando o funcionário ele tira as férias, ele ganha um terço a mais do salário dele. Se ele ganha R$ 1.000 de salário, nas férias ele vai ganhar os R$ 1.000 sem trabalhar, que as férias são remuneradas, mais um terço desses R$ 1.000, ou seja, 30%, 33, alguma coisa. Então ele vai ganhar o quê? Além dos R$ 1.000, R$ 1.333. Então vai ganhar 1.333 no mês de férias dele, né? Então, veja como é legal, como é bom, né? Então, as férias são remuneradas, são de 30 dias e ele ganha um terço a mais, 33,3%, certo? Por que ele ganha mais nas férias? É para ele realmente viajar, para ele fazer algum projeto pessoal, para descansar e tal, certo? Então, a lei garante as férias a partir de 12 meses trabalhados, ganhando um valor a mais do que o normal, certo? O funcionário pode vender as férias? Pode. A lei diz que ele pode vender apenas um terço das férias. Ou seja, ele pode vender somente 10 dias. São 30 dias, então ele só pode vender 10. Certo? Que a empresa pode comprar esses 10 dias para ele continuar trabalhando e aí ele tira os 20 dias de férias. Certo? Pronto. Se porventura o funcionário for demitido, ele começa a trabalhar, aí passa 7 meses na empresa, aí foi demitido. Nem chegou a tirar as férias porque não completou 12 meses. Foi demitido sem justa causa. Ele tem direito a receber as férias proporcionais? Sim. Certo? Então, se ele trabalhar, se ele for demitido sem justa causa e ele for demitido antes de completar um ano, ele recebe proporcional. Certo? Então, não vai receber exatamente o valor que ele receberia e se ele tivesse trabalhado os 12 meses, mas ele vai receber o proporcional que ele trabalhou, certo? Bem, licença gestação, né? Então a gestante, né, ela tem a licença garantida por lei, certo? Ela vai tirar aí são 3 meses aí, né?
6 meses Aí tem de, não são 6, peraí, a quantidade de dias. 180 dias são 6 meses, né? Pronto. Então, ele tem direito aí aos 4 meses, né? 4 meses vai dar 30, 60, 120 dias, certo? São 4 meses para a iniciativa privada. A iniciativa pública é que são 6 meses, são 180 dias, certo? Porque na iniciativa privada, certo? Ele só dá 4 meses. Os 6 meses, quem dá é o que? A União, certo? Então, o Estado, né? O Estado do Ceará, inclusive, dá 6 meses, né? Mas a iniciativa privada são só 4 meses, certo? Esses 4 meses a gestante ela vai receber o salário normal. E quando ela voltar, ela não pode ser demitida logo em seguida. Existe uma proteção para que ela passe um determinado período, certo? Sem ser demitida, certo? Licença paternidade. A licença paternidade são 5 dias corridos, né? O funcionário ele tem direito a faltar aí o pai, no caso da criança, basta levar aí a certidão de nascimento da criança, 5 dias sem trabalhar, certo? Dias corridos. Então, se a criança nascer no sábado, já conta sábado, domingo, segunda, mesmo ele não trabalhando, sábado e domingo, certo? Pronto. E o aviso prévio, como falei para vocês, né? Diz respeito aqui à questão do quando o funcionário ele vai sair ou quando a empresa vai demitir, que precisa ser dado o aviso prévio. Esse aviso prévio, ele são de 30 dias, né? No mínimo, é o valor mínimo, pode ser um valor maior, dependendo da quantidade de tempo que a pessoa tiver na empresa. E o aviso prévio, certo? Ele, quando se coloca o aviso prévio, já para vocês, ó, ele vai sofrer uma redução, né, de quantidade de horas por dia, ou pode ser feita uma redução de dias no mês. Tipo, ele pode trabalhar 23 dias direto, ou trabalhar os 30 dias, diminuindo 2 horas por dia, certo? São as condições aí para o aviso prévio, certo? Pronto. Pessoal, somente isso que a gente vai ver em direito do trabalho, certo? Essas são as partes aí, a parte bem resumida aí para que a gente possa ver aí a questão do direito trabalhista, certo? Espero que possam, vocês possam aí estudar, ver o exercíciozinho aí que vocês tenham, certo? Ler um pouquinho o material que vocês têm na apostila para que a gente possa fazer uma boa prova, certo? Tá já terminando o semestre, vocês possam tirar uma nota bacana para ninguém ficar em recuperação aí lá em julho, certo? Então, qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Um abraço para vocês.